E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar comparando as diferenças e semelhanças entre as duas televisões de entrada 4K mais barata que a Samsung está lançando nesse ano de 2021. Então eu vou comparar aqui então a televisão AU7700 contra a televisão que está atrás de mim, que é a televisão AU8000. Como eu falei, são as duas televisões de entrada 4K da Samsung mais baratas desse ano de 2021. Vamos comparar semelhanças e diferenças para ver qual vale mais a pena estar fazendo a compra. E se você está acompanhando esse vídeo, provavelmente você está pensando em comprar uma televisão nova, seja agora ou mais para frente. De qualquer forma, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai deixar uma super dica para vocês. Vai ser o grupo oficial do nosso canal, do WhatsApp ou Telegram. Sempre que aparece uma promoção legal, seja de uma televisão ou outros produtos, a gente sempre está colocando lá. Já apareceu televisões aí com bem mais de R$1.000 de desconto, várias pessoas já aproveitaram, é de graça e oficial do canal, link vai estar aqui embaixo, espero vocês lá. Vamos começar vendo aqui quais são as semelhanças entre essas duas televisões, inclusive elas têm várias coisas que são iguais. Vamos lá, as duas televisões têm resolução 4K, as duas televisões têm suporte HDR10+, as duas televisões têm um painel de 60 Hz, com suporte HDMI 2.0. As duas também têm suporte ao aplicativo Samsung TV Plus, que para quem não conhece é basicamente uma televisão a cabo da Samsung via internet, que tem alguns canais lá que eles disponibilizam pra gente, canais que geralmente só estariam disponíveis na TV a cabo. A Samsung está disponibilizando pra gente, é um aplicativo que as duas televisões têm. As duas televisões têm comando de voz com suporte a Bixby, Alexa e Google, então isso é legal, as duas têm isso. Em relação ao som, as duas televisões têm uma potência de 20 watts, então aqui elas são iguais também. As duas têm o mesmo processador que a Samsung apelida aí de processador Crystal 4K, que segundo a Samsung é um processador que consegue pegar imagens que não são em 4K, fazer um aprimoramento para se aproximar mais de uma imagem em 4K real, então é uma questão aí, uma funcionalidade que as duas televisões têm, graças a esse processador, segundo a Samsung. E outra semelhança que, segundo a Samsung, as duas televisões têm ali na parte de trás aquelas canaletas para vocês estarem escondendo os fios, caso você seja uma pessoa que goste disso, com exceção da televisão de 43 polegadas AU7700, que segundo a Samsung não tem essas canaletas na parte de trás. Em relação às conectividades dessas televisões, também é bem parecido, mas tem algumas diferenças já aqui. As duas televisões têm suporte a 3 portas HDMI, as duas televisões têm uma saída de áudio óptica, então aqui também é igual. A televisão AU7700 tem uma porta USB, enquanto essa televisão atrás de mim tem 2 portas USB, então aqui já é uma diferença. As duas televisões têm suporte à internet via cabo e via Wi-Fi também, sendo que no Wi-Fi as duas têm suporte ali a conexões dual band, o que é legal. Sobre a entrada AV, a televisão mais barata, a AU7700, não tem, e essa daqui tem. O celular inclusive fez um barulhinho aqui agora, desculpa por isso. E as duas televisões também têm suporte a Bluetooth. Vamos então agora aqui para as principais diferenças entre essas duas televisões que eu encontrei informando lá no site da Samsung. Não são tão grandes assim, mas eu acho que vale a pena mencionar. Primeira diferença é que a televisão atrás de mim aqui, a AU8000, segundo a Samsung, tem um painel com a tecnologia Crystal, que segundo a Samsung faz com que a imagem da televisão seja mais bonita e segundo a Samsung tenha cores mais cristalinas, é a palavra que a Samsung utiliza, então essa já é uma diferença entre as duas televisões. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que a Samsung no site deles, eles têm um índice de qualidade de imagem para as duas televisões. Segundo a Samsung, o índice de qualidade de imagem da televisão AU7700 é de 2000, enquanto o índice de qualidade da televisão AU8000, que está atrás de mim, é de 2100, ou seja, uma diferença ali só de 100 pontos. Imagino eu que essa diferença seja mínima comparado com as duas televisões. Inclusive eu queria aproveitar para fazer uma ressalva aqui, porque num vídeo passado eu tinha falado que o índice de qualidade dessa televisão atrás de mim era de 2300, mas a Samsung atualizou para 2100, tá? Então se você viu os dois vídeos, o certo é 2100 que eu estou falando agora. Outra diferença entre as duas televisões são o tamanho delas. A televisão AU7700 está disponível em tamanhos de 43 e 75 polegadas, enquanto a outra televisão, a AU8000 que está atrás de mim, está disponível em modelos de 50 a 85 polegadas aqui no Brasil. Então essa é uma outra diferença entre as duas televisões, mas de forma geral, galera, pelo que eu pude pesquisar, as duas televisões são basicamente idênticas. Essas foram as maiores diferenças que eu encontrei entre as duas televisões. E alguém pode estar perguntando, tá, qual é melhor, qual vale mais a pena comprar?
Assim, pessoal, antes de responder isso, eu recomendo fortemente, caso você ainda não tenha visto, que também veja o vídeo que a gente fez comparando a AU8000, que é essa daqui, com a AU9000 também da Samsung, porque são duas televisões que estão com preços basicamente iguais no momento que eu estou fazendo esse vídeo, e pelo menos a televisão AU9000, essa sim tem algumas diferenças a mais que pode ser interessante para algumas pessoas, tá? Então, caso você não tenha visto, acho que vale bastante a pena ver. Até porque em alguns sites, só para vocês terem uma ideia, a televisão AU9000 é uma televisão que está até mais barata em alguns sites, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Mas vamos voltar aqui para esse vídeo agora, entre a AU7700 e a AU8000. Se fosse para comprar uma televisão, supondo aí que elas estão com um preço parecido, eu iria na televisão AU8000, porque querendo ou não, mesmo que as diferenças sejam pequenas, a televisão AU8000 é sim para ser uma televisão melhor do que a televisão AU7700, e afinal de contas a gente está com a televisão aqui e realmente a televisão tem uma qualidade aí bem legal, levando em consideração que é uma televisão de entrada. Obviamente que se a diferença de preço for muito grande entre as duas, eu acho que vale sim a pena pegar a mais barata, tá? Se a diferença for muito grande, porque como a gente viu aqui, a diferença entre elas nem é tão grande assim. A diferença do índice de qualidade, como eu falei, é só de 100 pontos, o que até onde eu sei é pouco ali para a fórmula que a Samsung possivelmente utiliza para fazer essa numeração. Outra coisa que eu acho relevante é o seguinte, pessoal, eu sei que esse vídeo aqui seria muito mais legal se a gente tivesse as duas televisões comparando uma no lado da outra. Infelizmente a gente não teve o orçamento necessário para comprar as duas, conseguimos entre os modelos de entrada pelo menos comprar só a televisão AU8000, mas se vocês quiserem a gente pode sim estar fazendo esforço para tentar pegar outra televisão e colocar lado a lado para ver de fato quais são as diferenças. Então se você quer isso, galera, eu agradeceria muitíssimo se vocês puderem apoiar o vídeo dando um gostei, deixando um comentário e se inscrevendo no canal caso você não tenha feito isso, e se você já fez, valeu de verdade pelo apoio, valeu de verdade, mas de forma geral seria isso, galera. Vendo as informações gerais aqui, eu iria na televisão AU8000 se a diferença for muito pouca, se a diferença for grande, né, daí você tem que ver o que é grande para você ou não, eu iria na televisão mais barata, se for muito mais barata, mas ainda assim eu recomendo fortemente que você veja um outro vídeo, inclusive daqui a pouco vai aparecer os cards aqui para vocês clicarem para ir para um outro vídeo, e um desses cards já vai mandar vocês direto para a comparação AU8000 versus AU9000, caso vocês não tenham visto. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou alguma coisa que eu esqueci de falar, podem comentar aqui embaixo no campo de comentários para estar ajudando outros usuários. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!